Pessoal, quando vocês ouvem falar em bairro da eletrônica, qual é o primeiro lugar que vem à mente? Vocês provavelmente pensam em Tóquio, Akihabara e Osaka, Nihonbashi. Nihonbashi, famoso bairro da eletrônica no Japão. Lojas de eletrônicos estão sumindo, enquanto prédios residenciais e hotéis aumentam. Por que isso ocorre? Neste vídeo, mostramos a situação do bairro de eletrônicos de Osaka, Nihonbashi, que está desaparecendo. No canal de exploração de Matsumei, continuaremos trazendo muitos vídeos para vocês. Por favor, inscreva-se no canal. Então, chegamos a Namba, o segundo maior centro comercial de Osaka. Nihonbashi fica bem perto de Namba. Dá para ir andando. Mesmo falando de Nihonbashi, é entre os quarteirões 3 e 5 que fica o bairro da eletrônica. Esse nome, decidido em concurso público em 1978, tem sido ouvido com menos frequência ultimamente. O apelido Denden Town também é usado. Aliás, do quarteirão 1 ao 2 pertence ao Distrito Central, e do quarteirão 3 ao 5 pertence a Naniwa. Achei isso curioso, mas na verdade não é tão incomum assim. Em outros distritos, os bairros também são divididos. Parece que só na cidade de Osaka já existem casos como Kamishio e Bandai. Que coisa, hein? As estações mais próximas são Ebisusho, metrô Sakaizuji, e Namba, Nankai Electric Railway. Bom, se quiser, dá para ir andando, mas as estações Nihonbashi do metrô de Osaka e da Kintetsu não são as mais próximas, então fique atento. A rua Sakaisuji é a principal avenida da cidade, onde se concentram muitas lojas e pessoas. O número de lojas de eletrônicos caiu nos últimos 20 anos. Ainda há cerca de 200 lojas de eletrônicos em Nihonbashi. Isso estava escrito no site, mas será que realmente existem todas essas lojas? Vou explicar depois o motivo pelo qual o número diminuiu. Além disso, Akihabara também tem o lado de ser um bairro da cultura pop. No lado oeste da Sakaisuji, há uma rua chamada Otarodo. Vou explicar sobre Naritachi mais tarde, mas é uma área onde existem muitas lojas de subcultura, como as chamadas de anime, mangá, jogos de cartas e maid cafés. Ao longo da Minami-Amadori, entre a estação Namba e Nihonbashi, e da Sakaisuji, as lojas de subcultura aumentaram muito. Nos últimos anos, essa área passou a ser chamada de Cidade dos Hobbies, reunindo eletrônicos e subcultura. Porém, ao voltar lá depois de muito tempo, fiquei surpreso. Havia muitos estrangeiros e o número de apartamentos e hotéis aumentou muito. Há muitas lojas vazias. A área ao sul, perto do quarteirão 5, está deserta e sem vida. Se eu começar a falar, não vou parar mais. Gravei casualmente, comi ramen jiro em Nihonbashi e fui embora. Foi só isso, mas tive essas impressões. O ramen jiro estava muito gostoso. Vamos relembrar, desde a criação do distrito eletrônico em Nihonbashi até hoje. Jiro. Estava muito gostoso. Antes da guerra, esse lugar era um bairro de livrarias de livros usados. Literalmente, era uma rua cheia de livrarias e sebos que compravam e vendiam livros antigos e usados. Nihonbashi ainda é conhecida como bairro de livrarias de livros usados, tão famosa quanto Jinboshu, em Kanda, Tóquio. Em Osaka, sob o viaduto Hankyu Umeda, havia também a rua de sebos Hankyu Koshon no Machi. Virou rua de sebos. O bairro de eletrônicos surgiu após a Segunda Guerra Mundial. O começo como bairro de eletrônicos foi quando lojas que vendiam peças e ferramentas para rádios experimentais abriram nesta área. Com a venda de geladeiras, máquinas de lavar e televisores, a área foi gradualmente se tornando um centro de varejo de eletrodomésticos. Algumas das lojas de eletrônicos que ganharam força se expandiram, abriram várias filiais dentro de Nihonbashi e começaram a se estabelecer também fora de Nihonbashi. Por exemplo, a loja Joshin também começou em Nihonbashi e se tornou uma rede nacional de eletrodomésticos. É uma loja de eletrônicos de grande porte. Naquela época, além de comprar, as pessoas buscavam interagir com funcionários, pechinchar e negociar descontos, o que atraía muitos às lojas. Esse foi um dos motivos.
Na época da bolha, vendedores diziam que clientes atuais sempre querem negociar preços. Eles lamentavam, dizendo que, se não houver negociação ou barganha, não tem graça. Mas, ao mesmo tempo, parecia que as lojas estavam tão movimentadas que todo mundo comprava as coisas dizendo que legal. Se isso é bom ou ruim, não sei. Além disso, naquela época, esperava-se que os funcionários das lojas tivessem muito mais conhecimento sobre eletrodomésticos do que hoje. Naquela época, não era tão fácil pesquisar na internet como é hoje. Porque não era uma época como a de hoje. Com o lançamento do Windows 95 e o boom dos computadores, surgiram muitas lojas de informática. Muitas pessoas procuravam funcionários com muito conhecimento, então iam até essas lojas. A prosperidade seguiu até o colapso da bolha, quando as grandes lojas de eletrônicos começaram a enfrentar dificuldades. Com a recessão econômica, passou-se a exigir preços ainda mais baixos do que antes. Como mencionei, as lojas de eletrônicos em crescimento começaram a abrir filiais, fora de Nihonbashi. Por isso, os consumidores vão a Nihonbashi. Com a possibilidade de obter produtos sem ir até as lojas, os principais itens foram trocados por computadores, com menor margem de lucro, e os investimentos feitos durante a bolha enfraqueceram as lojas. Lojas de pequeno e médio porte também tiveram dificuldade. Elas passaram a focar nos setores em alta. A história se repetia com novas lojas surgindo. O fechamento de lojas acontecendo repetidamente. Houve uma época em que havia lojas de informática, lojas de venda de celulares e até lojas de venda de DVDs adultos. Essas lojas abriram em grande quantidade, mas perderam na concorrência e acabaram fechando. As lojas desses segmentos que ainda existem hoje sobreviveram à forte concorrência. Seriam veteranas? Fico curioso para saber em que aspectos essas lojas se diferenciaram das outras para conseguir sobreviver. Mesmo assim, os produtos vendidos mudam conforme a época e a cidade muda de aparência. Que cenário interessante. Só de imaginar, já me animo. Indo a Nihonbashi agora, vejo as tendências atuais. Dá para entender o que está na moda? É essa a nova sensação. Infelizmente, eu não conhecia essa época. Se eu pudesse fazer uma viagem no tempo, só um pouco, mas eu queria experimentar isso. Acho que vocês devem estar cansados com tanta explicação intensa, então vamos fazer uma pausa. Escrevendo o roteiro. Eu também fiquei cansado enquanto escrevia. Agora, vocês têm alguma cidade pela qual sentem um carinho especial? Por exemplo, Nihonbashi. Tema deste vídeo foi muito importante para mim nos anos 2010. Quando eu gostava de anime, ia comprar produtos relacionados a anime, e quando gostava de idols, ia comprar fotos delas. Desde antigamente, eu ficava pensando, o que será esse enorme objeto? Se souberem, por favor, deixem nos comentários se tem alguma lembrança sobre ele. Se alguma cidade for importante para vocês, me contem. A partir dos anos 2000, o bairro eletrônico começou a declinar. Tenho uma pergunta para quem mora na região de Kansai. Vocês vão até Nihonbashi só para comprar eletrodomésticos? Muita gente. Acho que a maioria das pessoas responderia que não vai. Mesmo para quem mora na região de Kanto, se perguntarem se vão até o bairro de eletrônicos de Akihabara para comprar eletrodomésticos, acho que a maioria das pessoas diria que não, né? Grandes lojas de eletrodomésticos são acessíveis, não é preciso ir até elas. Isso aconteceu porque elas começaram a expandir para cá. Aqui perto temos a Big Camera, a Yamara Denki e a Edion. O Meda também tem a maior do Japão. Temos a maior loja de eletrônicos do Japão, a Yodobashi Umeda. Nos subúrbios também aumentou o número de lojas de eletrônicos de beira de estrada. A menos que seja algo muito de nicho, você pode comprar nessas lojas de eletrônicos. Assim, as pessoas começaram a se afastar de Nihonbashi. O motivo da derrota foi, em primeiro lugar, o acesso. Como as lojas ficam na rua, basicamente não há estacionamento, então espera-se que o acesso seja feito de trem. Apesar de ser próxima da estação Ebisujo, ela é pouco usada, exceto por quem deseja ir a Nihonbashi. Quem vem de estações Minami, fora da Nankai, precisa caminhar um pouco. Lojas de eletrônicos grandes nos subúrbios têm estacionamentos amplos, e até as lojas na cidade de Osaka estão localizadas em lugares de fácil acesso, e também há a fidelização por meio dos pontos. Ao comprar um produto, você recebe 10% de volta. Em lojas de eletrônicos, é comum ganhar muitos pontos. Os pontos são para a próxima vez.
Como os pontos podem ser usados em compras futuras, as pessoas retornam, a menos que outro lugar seja muito mais barato ou atraente. A maioria das pessoas não vai para outras lojas. Em vez de dar pontos, negociar descontos na hora, deixei Nihonbashi para trás nessa época. Costumava negociar descontos. Eu prefiro comprar rapidamente e acumular pontos. Mas parece que há pessoas que preferem conseguir um desconto na hora do que ganhar pontos, que só podem ser usados na próxima compra. Não deve ser difícil, né? As lojas antigas estão desaparecendo cada vez mais. Falando das grandes lojas de eletrônicos, a Matsuya Denki faliu em 2003 e se tornou parte do grupo Yamada Denki, mas ainda existem algumas lojas até hoje. Mas acabou se retirando de Nihonbashi, onde foi fundada. Ninomiya faliu em 2005 e sumiu. Sim, alguns dos prédios ainda são utilizados até hoje, mas quase não restam vestígios disso. Até mesmo o número de lojas Joshin diminuiu bastante. Incluindo vários tipos de negócios, já houve mais de 10 lojas em Nihonbashi. Mas hoje, quando se trata de lojas de eletrônicos, só resta uma. Aliás, a que ainda resta em Nihonbashi é a loja principal. A única grande loja de eletrônicos restante é a da Joshin. As pequenas e médias lojas de eletrônicos também foram sendo eliminadas uma após a outra. Entraram lojas de conveniência e restaurantes, mas no início nem os inquilinos queriam. O local teve seus prédios demolidos. Agora, começaram a construir condomínios e hotéis. Por volta de 2000, já se notava o aumento de condomínios e hotéis, embora menos que atualmente. Por outro lado, quem começou a ganhar força foi a rua comercial Nishidori, de Nihonbashi Suji. Originalmente, era uma rua comercial onde se reuniam os corretores de ações. Por volta de 1980, surgiram muitas lojas de PCs montados. A partir do início dos anos 2000, começou a se destacar a retirada das lojas de PCs montados. E em seus lugares, começaram a aparecer lojas relacionadas a anime, cafés de empregadas e outros estabelecimentos de subcultura começaram a ocupar esses espaços. Nesta área, trabalho em um com café. Mulheres abordam para atrair clientes. Quem anda sozinho sempre é abordado, mas só garotas bonitas falam comigo. Como não tenho interesse em garotas, peço desculpas, mas simplesmente ignoro. Aliás, esta é a rua principal. Acredito que poderiam abrir lojas de eletrônicos na Sakai Suji, mas isso não ocorreu devido a um conflito anterior entre lojas de eletrônicos e as de subcultura. É possível que as lojas de subcultura tenham evitado a Sakai Suji. O termo Suji se popularizou em 2010, surgindo espontaneamente na internet. Passou a ser chamada de Otaku Dori, consolidando-me ao nome Sakai Suji. Ao olhar o Google Maps, estava escrito como Otarouto. Isso começou na internet. É interessante notar que o nome de leitura aparece no Google Maps. As lojas de subcultura continuaram a se expandir rapidamente depois disso, chegando até a Minamiyama Dori, que liga Nankai Namba à estação Nihonbashi. Por volta de 2000, as lojas locais eram o foco. Mais anime. Várias lojas como Animate, Gamer e Melon Books abriram. Além disso, possivelmente devido à melhora nas relações, do lado de Sakai Suji. Cada vez mais lojas de subcultura começaram a abrir também. Desde o fim da década de 2010, lojas duty-free cresceram. Talvez porque Dotonbori e o mercado Kuromon, que recebem muitos turistas estrangeiros, ficam próximos. As novas lojas na Sakai Suji atraem muitos estrangeiros. Faz sentido. A partir de 2020, foi duramente atingido pela pandemia do coronavírus. Turistas estrangeiros deixaram de vir e menos japoneses circulam nas ruas, por causa das restrições de saída. As lojas também. Foram fechadas uma após a outra, e a quantidade de imóveis vagos se tornou bastante visível. Portanto, voltando à situação atual em 2025, apesar dos danos da pandemia, a recuperação é rápida. Esta é a antiga rua principal. Mais do que a Sakai Suji, a Minamiyama Dori e a Oda Road estão mais movimentadas, não é? Por ser próximo à estação e pela popularização recente da cultura de anime. Virou algo comum, até estudantes jovens vão agora. Após a pandemia, o número de turistas estrangeiros caiu muito.
Com menos turistas, muitas lojas duty-free fecharam, mas agora reabrem. Em dias comuns, na rua Sakaimachi, chega a parecer que há mais turistas estrangeiros do que japoneses. A rua Sakaimachi já não pode mais ser chamada com orgulho de bairro da eletrônica. A Associação de Revitalização da Rua Comercial Nihonbashi afirmou que desde que a segurança não piore muito, qualquer ação que favoreça a cidade é bem-vinda, sem pessimismo. Sim, parece que não. Ter mente flexível é bom. Por outro lado, a situação do nome da cidade está completamente fora de controle. O movimento de pessoas diminuiu bastante e quase não há estrangeiros. Como é longe de Namba, o movimento diminui. Não tem jeito. A chance de voltar ao normal é tão pequena quanto a de eu viver 10.000 anos. Até alguns anos havia progresso, mas depois demoliram e virou terreno vazio. O declínio já acontecia antes. Com a pandemia de coronavírus, sofreu muito e até agora os inquilinos não voltaram. Eu, Garagá, sou um Shinigami que adora lugares vazios. Por isso, o Quarteirão 5 foi o que mais me agradou. E o que mais me surpreendeu foi a quantidade de apartamentos em toda a cidade. Claramente, nos últimos 5 anos, muitos prédios novinhos em folha foram construídos por aqui. Parece que os apartamentos começaram a ser construídos por volta do ano 2000, e então veio a crise do Lehman Brothers. Depois, houve estagnação, e só recentemente ocorreu outro boom de construções. Atualmente, há muitos apartamentos em construção, e daqui para frente, cada vez mais. Parece que vão continuar aumentando, não só apartamentos, mas também muitos hotéis em construção. Entre eles, muitos estabelecimentos desapareceram, e nos lugares onde não conseguiram encontrar novos inquilinos, os prédios foram demolidos. Parece que foram substituídos por apartamentos ou hotéis. Bem, é uma cidade conveniente, tanto para se hospedar quanto para morar, né? Por ser perto de Nishinari e Airintico, muita gente tem a imagem de que a segurança é ruim. Como o aluguel não é tão caro, tornou-se uma área popular, especialmente entre os jovens. Isso pode matar a personalidade da cidade, então prefiro um desenvolvimento urbano cuidadoso. Mas para os proprietários, isso não importa muito, né? Se eu também tivesse um terreno... Se eu tivesse um terreno e recebesse uma boa proposta, eu venderia para uma grande imobiliária também. Se perguntarem se o bairro elétrico sumiu totalmente, não é bem isso. Ainda existem algumas lojas aqui e ali, e na região chamada Go-Umi Hyakaten, e na área conhecida como Nihonbashi Shotengai, ainda restam lojas de eletrônicos antigas. Aliás, por estar escrito Osaka Meibutsu Go-Umi no prédio, muitas pessoas confundem esse edifício com o Go-Umi Hyakaten. Não é uma piada. Apesar de muitos acharem que é típico de Osaka, o fato de o Go-Umi Hyakaten não ser um prédio de 5 andares, na verdade, Go-Umi Hyakaten não se refere a um edifício específico, mas sim a toda a região ao redor. Antigamente existia a Torre Panorâmica Shobokaku. Foi construída lá e várias lojas abriram para os turistas que iam visitá-la. Gokai de Bokaku e as gírias da época. Eles juntaram nomes de lojas de departamento e chamaram a área de Gokai Hyakaten. Voltando ao assunto, os membros da associação dizem que qualquer coisa vale se a cidade prosperar, porque isso dá lucro. Só porque havia uma loja de eletrônicos nesse lugar, eles chamam de loja de eletrônicos. Parece que muitas pessoas aqui não se importam muito com o estilo. Por isso mesmo, a cidade vai mudando com o passar do tempo. Pois é, como não tem preferência, é assim. Por isso surgem tantos prédios e hotéis. As lojas de eletrônicos sumiram, dando lugar a prédios e hotéis. Ver o Menzentei sendo substituído me deixa um pouco triste. Mas como cidade da subcultura, está indo muito bem. Na pandemia, muitos estabelecimentos fecharam. Como resultado, ainda há imóveis vagos, mas desde 2021, o número de novas lojas abertas superou o de lojas fechadas. Parece que de 2021 até 2024, houve um aumento de 61 lojas na região de Nihonbashi. Após a pandemia, alguns lugares ainda não recuperaram vitalidade devido à ausência de inquilinos, o que impressiona. Exceto o Quarteirão 5, a situação mudou. Parece que há muitas lojas especializadas em cartas e cafés. Cartas de Pokémon estão na moda, e também tenho ouvido muito sobre cafés de conceito ultimamente, então faz sentido.
Só de ir até Nihonbashi já é divertido, sabe? Também tem uma sensação de novidade a cada dia. Ao mesmo tempo que tem essa sensação de novidade, também é um lugar que me acalma. De certa forma, é difícil de expressar, então alguém, por favor, coloque esse sentimento em palavras para mim. Embora tenha decaído como bairro de eletrônicos, acho incrível como a cidade continua crescendo e se animando de outras formas. Espero que a cidade continue divertida para quem tem hobby sempre que eu for. Esse foi o vídeo de hoje.